Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos com saudades. Ontem era para eu fazer o vídeo, mas houve um contratempo, me perdoem. Eu estou entregando hoje a palavra maravilhosa que Deus tem. Como nós temos visto, nós temos estudado o livro A Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós estamos no capítulo 19. Olha que bênção. E hoje nós vamos ver cultivando a comunidade. Nós já vimos que nós pertencemos à Igreja de Jesus, nós precisamos aprender a viver com a Igreja de Jesus, ter compromisso com ela, amar, né, a Igreja, amar os irmãos e principalmente amar o Senhor da Igreja, que é Cristo. Nós vamos orar, queridos. Eu espero que vocês estejam bem. Temos orado por vocês e temos também orado por nós, porque precisamos muito, não é? Nesses dias difíceis. Nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse momento, pelo sangue de Jesus que vem nos limpar. Ó Senhor, nas entradas e saídas da nossa casa, cuida de nós, cuida da nossa família, Senhor, cuida da nossa cidade, do nosso país, dos nossos governantes, do presidente. Senhor, dirija todas as coisas, guarda-nos de todo mal, de toda tentação, guarda-nos, ó Deus, de toda a destruição, de toda a mortandade, guarda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e da nossa casa. Senhor, nos dê discernimento e sabedoria como Salomão pediu a ti, Senhor, nós precisamos de discernimento e sabedoria. Nós te amamos, te adoramos e pedimos que o Senhor venha dirigir todas as palavras em nome de Jesus. Queridos, hoje é cultivando a comunidade. E nós vamos ver um versículo que está em Tiago 1,18, que é uma paráfrase do versículo. Quer dizer, é um resumo, né? É uma linguagem mais fácil, que diz assim: vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-vos digna e honradamente. Então, quando nós entramos na igreja, muitas vezes nós vemos assim que nossa família tinha relacionamentos meio doentios, né? Nós ficamos com mágoa de pai, de mãe. Então, a gente tem dificuldade de se relacionar, por causa que nós nos sentimos não amados, não aceitos. Então, nós precisamos aprender com Deus a nos relacionar. E interessante que quando a gente está na igreja, Deus vai tratando através de Jesus, né? Jesus que nos cura, mas através também do relacionamento que nós temos um com o outro. Por isso que é importante a igreja, porque a Provérbios diz que o ferro com ferro se afia, ou seja, todos os arranhões que nós damos um no outro serve para nossa cura e não para nossa destruição. Olha que lindo, né? Cada irmão que às vezes que chega conosco e às vezes nos deixa triste, tudo é um momento de nós nos chegarmos mais perto de Deus, não é? Então, nós vamos ver que a comunidade, viver em comunidade, exige comprometimento. O que é ficar? Eu estou comprometida. Eu estou comprometida com Deus e com a igreja dele, não é verdade? Então, eu não vou fazer o que eu quero. Eu preciso ter uma aliança com Deus e com a igreja e com os irmãos. Então, nós vamos ver que para nós formarmos uma comunidade, não é verdade? Nós precisamos de sinceridade para nós formarmos uma comunidade. Então, por exemplo, eu vejo um irmão roubando no serviço. Eu sei disso e eu falo assim, não quero me envolver não, cada um no seu quadrado. Não é isso viver em comunidade. Viver em comunidade é você ajudar. Você está vendo o irmão ir para... Se ele morrer naquela hora, para onde ele vai? E você viu e não falou nada. E você é culpado disso. Então, nós precisamos ver e sondar nossos sentimentos quando formos primeiro orarmos,
testar a nossa motivação e conversar com ele. Se ele não ouvir, aí a gente leva ao pastor ou alguém que pode ajudar. Porque hoje em dia todo mundo, nós vemos a igreja morrendo e ninguém fala nada. Está todo mundo indo para o inferno, meus queridos. E ninguém tem amor. Porque quando você falar, significa que você tem amor. Quando você der um tapinha nas costas e assim, falar é assim mesmo, né? Depois melhora, você não está querendo se envolver. E amor é envolvimento. Envolvimento e morte, né? Para nós mesmos. Agora, se eu vou falar, o meu irmão tem um cisco. Se eu vou falar do cisco dele e estou com uma ripa, que é a nossa crítica, o nosso julgamento, aquele demônio que está sobre a pessoa de roubo vem sobre nós. Então, nós temos que sondar muito bem as nossas motivações. Eu só vou falar com uma pessoa não porque ela me fez alguma coisa, mas porque eu vejo que ela está morrendo e precisa de ajuda. E você, meu irmão, quando você vê assim o seu irmão pecar, você ora por ele, você pede a Deus uma oportunidade para conversar e você fala a verdade, a graça vem junto com a verdade. A graça sem a verdade é desgraça, e a verdade sem a graça também. Então, Jesus veio cheio de graça e de verdade. Então, nós precisamos amar, mas sermos firmes para tirar a pessoa. Eu achei interessante quando Jesus falava com os discípulos e ele falava uma palavra firme, mas o capítulo 8 de João fala assim: ele os amou até o fim, ele os amou até o fim, não é verdade? Então, normalmente nós vamos falar com o irmão porque ofendeu meu filho, porque me ofendeu. Isso não traz benefício nenhum. Você está falando dos seus interesses. Quando você vai ajudar alguém, não é porque fez alguma coisa para você, mas é porque a pessoa está morrendo, está quebrando a lei de Deus e você quer tirá-la. Não existe interesse nenhum, nem dela te dar R$ 1 bilhão, ela pode até se ofender e não querer ouvir, mas pelo menos você falou. Difícil a igreja que exerce esse tipo de coisa, de falar, de ser sincero. Eu lembro que havia uma vez um irmão, né, que a igreja não deixava ser falado nada com ninguém. E era muito triste porque as pessoas morriam, se separavam, as pessoas estavam mortas e ninguém dentro da casa de Deus, hein? E ninguém ajudava. Então, quando um irmão vem, agora, se o irmão ouvir, amém. Se não ouvir, você não tem mais, Deus não vai tirar o sangue dele das suas mãos. Ezequiel 3 fala isso. Então, a igreja é uma família. Se a mão está cortada e está infeccionada, meu corpo todo sofre. Se meu pé está doendo, o dedão, não tem, eu sinto dor em tudo, no corpo inteiro. Eu me incomodo, meu corpo inteiro se incomoda, fica. Então, ninguém faz as coisas independente. Nós temos o caso de Jonas, que Jonas fugiu e fugiu né, se é que pode se fugir, mas ele fugiu da ordem de Deus, foi para a Espanha, em Tarsis. O que aconteceu? Um forte vento veio para sucumbir o navio, né, para que o navio se afundasse. O que aconteceu? Os marinheiros não tinham nada a ver e eles estavam também debaixo de um jugo, né, do Jonas que tinha desobedecido. Nós desobedecemos, nossos filhos sofrem, né, nosso esposo, nossa família toda sofre, não tem como. Então, quando nós amamos e de verdade, nós vamos ser sinceros. Quando a gente vir alguém com problema, nós vamos ajudar. Eu lembro que uma vez uma menina estava roubando, até eu usei o exemplo do roubo, pode ser outra coisa, né? E eu a chamei, conversei, ela chorou muito, né? Aí eu falei assim para ela se ela se arrependia, porque a Bíblia fala que aquele que furtava não furte mais. E o que aconteceu? Eu dei o dinheiro, Deus falou, dá o dinheiro para ela restituir no serviço. E eu dei. Porque
Em nome de Jesus. Não sei se vocês lembram de Filemão, de Onésimo, que o Paulo escreve para Onésimo, para o escravo, que ele pagaria. Você põe na minha conta o que o Filemão te deve. Isso aí foi uma graça, porque ele estava preso porque tinha ofendido o seu patrão, não é? E lá na cadeia ele conhece Paulo e Paulo intercede por ele. Então, isso é firmeza e graça. Paulo falou: aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Mas aquela menina não tinha o dinheiro para restituir. Então, eu ajudei ela a devolver. Então, às vezes a gente furta e fica por isso mesmo, né? E daí toda a nossa vida financeira é amarrada e Deus não quer isso. Nós vamos também que a comunidade, ela exige sinceridade, de nós sermos sinceros e ajudar. E quando nós formos falar com alguém, que seja assim, não na frente de todo mundo, né? A não ser que a pessoa, por exemplo, fez uma coisa na frente de todo mundo e aí precisa ser repreendida na frente de todo mundo, não é? Mas se é coisas de tratamento, você chama a parte, conversa, né? E ela também exige cortesia. Então, nós precisamos aprender a sermos corteses. Lá em Provérbios 15, versículo 1, diz que a palavra branda apazigua o furor. Quando um irmão vem que não está muito bem, né, que aconteceu, e você está no Espírito de Deus, nós precisamos andar no Espírito, não na carne, nós vamos dar uma palavra cortês. Cortesia significa gentil, né? Aí vai desviar o furor, não é verdade? Porque se vem uma palavra atravessada e você dá outra, aí cria intriga. Para que haja relacionamento, eu preciso saber muito bem dos meus pecados. Porque quando eu sei que eu sou uma pecadora, eu também vou ter misericórdia com o pecado do outro. Quando eu sobe o termômetro aqui, que eu acho que eu sou a pessoa mais santa, eu subi o pico do Everest de santidade, eu vou ficar indignada com o pecado do outro. Olha, não sei o quê. Quando eu sei quem eu sou, do quanto que Deus me perdoou, eu também vou dar perdão. Então, a cortesia é a mesma coisa. Deus, a quem é cheio de graça, né, cheio da bondade de Deus, como Moisés, o Senhor falou: vou passar toda a minha bondade sobre você. Quando nós temos bondade no coração de Deus, nós vamos também passar o que recebemos do Senhor. Então, uma comunidade exige sinceridade, exige cortesia. Cortesia. E eu queria lembrar também em João 12, 24, diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Hoje, muitas pessoas, muitas vezes na sala de aula ou no escritório, se sentem sozinhas, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que eu me sinto só quando eu não quero morrer para mim mesma. Porque para eu viver em comunidade, eu preciso morrer. E morrer exige perdas. Perdas que eu ganho. Quando eu perco aquilo que eu queria, que eu abro mão da minha vontade, que eu abro mão do meu eu vou ganhar. E para haver um relacionamento, mesmo em tudo, em casamento, em relacionamento de marido e mulher, com filhos, eu preciso criar pontes e não abrir abismos. Tem que ser assim, 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 e aí? Aí eu fico só. E porque eu perco a presença de Deus, por causa que tem que ser assim, sim, e também eu perco o relacionamento com as pessoas. Não viver em comunidade exige morte do eu, que é o primeiro passo para seguir Jesus. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Então, se eu vou me negar a mim mesmo, eu não vou querer os meus próprios interesses, como Coríntios 13 fala. Então, eu vou aprender a ser sincera, ajudar a pessoa quando estiver em pecado e não julgá-la, né? Porque ela já está julgada pelo que está fazendo, e vou também aprender a ser cortês, né? Aprender, porque com o Espírito Santo, ele é gentil, não é? O Espírito Santo
gentil. Então, olha só, eu preciso formar uma comunidade que tenha sigilo. Então, é tão interessante que às vezes a pessoa no calor assim, do estudo, do discipulado, eu lembro que quantas vezes eu estava dando discipulado, a pessoa levantava e falava coisas íntimas da vida. Então, aí eu preciso aprender a ouvir e não espalhar, porque aquela pessoa ela está abrindo a intimidade dela. Então, se eu começar a falar, tudo aquilo que veio sobre ela vai vir sobre mim. Jesus falou: à medida que você medir, você vai ser medido. Há muita gente que fala sem noção, né? Fica falando, porque fulano. Quando fala, a gente julga e vem sobre nós. Então, quando existe isso, eu preciso me arrepender e, e perdoar essas pessoas da qual eu fiquei indignada e também receber o perdão por não ter tido graça e amor sobre elas. Acontece muitas vezes, nós somos carne. Então, às vezes a gente recebe uma notícia e ficamos muito tristes e indignados. Aí Deus quer que nós aprendamos a pedir o sangue de Jesus sobre nós e perdoarmos. Então, existe sigilo. Nós vamos ouvir coisas muito fortes. E outra coisa, toda pessoa que se abre com a gente, não é verdade? Amanhã ela pode estar falando mal. Você não vai usar isso para espalhar o que ela falou para você. O seu compromisso é com Deus. Quando você ouve uma coisa, um segredo de uma pessoa e primeiro você precisa saber o que vai fazer com isso. Por exemplo, uma pessoa falou que vai se matar, eu preciso guardar segredo. Então você vai falar, ó, não vou guardar isso, eu preciso falar com o pastor. Porque a pessoa se falar que vai se matar e você não falar, e você falar que vai guardar sigilo, ela vai se matar e você vai ficar com culpa. Então não prometa coisas. Agora, quando é segredos, intimidades, de dores que ela passou, de traumas, você não espalhe isso. Porque à mesma medida que você fizer, você vai receber isso. Isso aí, se eu não ouvir, se você não entender isso, depois você vai entender sofrendo, não é? É muito triste que você ouça, quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz à igreja. Então, para eu pertencer a uma comunidade, eu vou ter sinceridade, né? De ajudá-la quando ela precisar, ajudá-la no sentido, porque amor é também confronto, não é? Às vezes a gente fala assim, eu queria um ombro amigo. Aí a pessoa ela queria um psicólogo, de ficar falando e depois o psicólogo fala tchau, vai para tua casa. Na verdade, ela precisa ser confrontada com os pecados dela. Então, é difícil o irmão que entende isso, porque senão ela vai morrer. Também nós precisamos ser corteses e também cuidado com o que nós ouvimos, não ficarmos, sigilo é segredo. Nós precisamos guardar segredo do que ouvimos. Quando nós não guardamos, nós cultivamos muita contenda, muita. A gente muitas vezes estoura uma guerra e muita contenda por falta de sigilo, não é? Por falta. Jesus mesmo, ele ensinava os discípulos. É tão interessante que eu estava comentando isso com uma irmã essa semana. Olha só que interessante. Jesus, quando ele ia fazer a ceia, ele podia falar onde era, mas Judas ia entregá-lo, porque Judas tinha o vendido por 30 moedas de prata, e o Judas queria entregá-lo antes da ceia. E Jesus queria passar a ceia com os discípulos. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, vá até a praça, um homem que tem um cântaro na cabeça, segue-o, e quando ele parar, é ali que vai ser a ceia. Ele podia ter dito onde era. Mas se ele olha como ele teve sabedoria, tem gente que fala tudo, escancara tudo. Olha como ele foi sábio. O inimigo não merece a verdade, toda a verdade. O inimigo não merece. Não que nós venhamos mentir, mas nós não vamos contar toda a verdade para o inimigo. E aí, o que aconteceu? Pedro foi lá, seguiu o homem com cântaro, onde o homem parou. Ali era a ceia, que era a casa de João Marcos, não é? Então, olha que interessante. Então, uma comunidade,
ela não é formada com conveniências, ou seja, ou conveniência, quando eu tenho conveniência, né? Ah, é porque eu vou lá, vou brigar, vou escandalizar, porque falou do meu filho. Então, quando acontece isso, você precisa aprender a perdoar, não falar nada. Perdoar e abençoar a pessoa. Quando a pessoa está fazendo coisas que você está vendo, porque se você vai falar com ela, ela vai falar, está defendendo o filho. Mas se você orar e conversar com ela por causa do pecado dela e não do que ela fez para você, ela vai viver. Ela vai viver. Então, nós vamos ver que uma comunidade, ela precisa ser cultivada e principalmente na área de perdão. Nós precisamos aprender a perdoar e também orar pelas nossas diferenças, não é verdade? Orar. E também não querer que todo mundo seja igual. Nós precisamos estar no mesmo espírito, mas cada um tem o seu jeito. Um é mais extrovertido, outro mais quieto. Precisamos respeitar. Eu gosto mais do azul, o outro gosta mais do rosa. Precisamos. Agora, se ela com as escolhas não está ferindo os mandamentos de Deus, ela pode. Ela pode ter as escolhas. Agora, eu só vou conversar com uma pessoa quando ela está quebrando a lei de Deus, porque eu sei que ela vai morrer. E assim nós devemos ter essa coragem, essa intrepidez do espírito de falar, né? Isso aí é muito, muito importante. Então, a minha pergunta hoje que estar em comunidade exige comprometimento. Então, comprometimento também, nesse último item que eu falei, que, que exige sigilo e exige constância. Constância não é o nome de uma mulher, não. Até uma vez eu falei com uma pessoa da igreja, eu quero ver constância em você. O que é constância? Ser constante é não ser como um menino, Efésios lá fala, agitado pelo vento, o vento sopra para cá, ele vai para lá. Então, é você ser hoje, amanhã e sempre a mesma escolha. Então, ai, eu sei que é aqui que Deus quer que eu fique, amanhã, eu estou indo embora. Uai, Deus queria que ficasse e agora está indo embora. Eu sei que Deus me chamou para trabalhar aqui na cidade de Praia Grande. Ai, olha, eu estou indo lá para o Rio Grande do Sul. Eu não entendo muito essa parte. Olha, Deus me chamou para estar na casa de Deus, para me dar na casa do Senhor. Aí não vem aos cultos, não participa do discipulado, não participa dos estudos, não tem comprometimento. E viver em comunidade pede isso, comprometimento. Eu preciso ter uma aliança com meus irmãos, de orar por eles, de chorar pela vida deles, de me comprometer assim, o que eles precisarem, vou estar junto, não é verdade? Ter um comprometimento. Não um dia eu estou lá em cima, a 1000 graus, e no outro dia eu estou congelando, zero, estou morta. Então, a constância, uma das coisas que o Espírito Santo também faz, é a pessoa ser constante. Ser constante. Hoje o que eu sinto muito são a perda das palavras, não é? As pessoas prometem e não dão satisfação. Eu vou à tua casa às 5 horas. Passa o dia, passa dias. Não deu para nem fala, não deu para ir nada. Então, nós não temos esse comprometimento. Não deu para ir, aconteceu alguma coisa, por exemplo, ontem não deu para fazer a live, mas foi avisado, foi dada uma satisfação para os irmãos. Há necessidade dessa prestação de contas. Quem não presta contas à sua igreja, não presta conta a Deus, faz o que quer e dá na cabeça. Então, eu creio que muito forte essa parte, uma característica para viver em comunidade, a constância é importantíssima. Eu ser constante, eu não ser assim, volúvel. Um dia falo uma coisa, outro dia falo outra. Eu preciso ser constante. O Espírito Santo me dá. É ser firme. Constante é ser firme naquilo, é ser convicto do que fala. Então, queridos,
vou repetir novamente. Então, para ver em comunidade, eu preciso ser sincero, eu preciso aprender a ser humilde, e ser humilde também é admitir as minhas falhas, não é? Eu preciso, quando eu sei dos meus pecados, eu vou aprender a ser humilde e também ser sensível e perdoar os pecados dos outros. Na verdade, eu preciso ser constante, eu preciso também ser cortês, eu preciso aprender a ter sigilo, cuidado com o que eu falo, e eu preciso ser constante. Só Deus, porque o relacionamento é um milagre. Casamento é um milagre, relacionamentos com os irmãos, igreja, tudo é um milagre. Nós vamos orar para esse milagre. Hoje nós vamos orar por relacionamento. Se você está com dificuldade de relacionar-se na sua casa, com seus pais, ou com seu esposo, ou com seus filhos, nós precisamos aprender a nos quebrantar, a nos humilharmos, admitir os nossos pecados e aprender a pedir perdão para os filhos, para as pessoas que nós devemos, não é? A ser humilde, Jesus era, eu errei, está errado, pronto. Não é verdade? Se Jesus perdoa, por que eu vou ter dificuldade de admitir? E essa parte de ser constante, de ter um compromisso, só Cristo. Só Cristo pode ajudar e só o Espírito de Deus pode nos ensinar a ser assim. Aí vamos viver em comunidade, não é verdade? Vamos aprender a não viver no pecado, mas a não viver em guerra. Nosso problema é com o pecado, não com o irmão, não é verdade? Nós vamos, que pudermos tirar o irmão do inferno, vamos tirar, né? E que sairmos também. Senhor, tudo que falamos é tão importante, Senhor, e é tão diferente da nossa carne. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa inconstância, pela nossa falta de humildade, somos orgulhosos, não queremos admitir nossos pecados, não queremos admitir que erramos, Senhor, diante da nossa família, diante da comunidade da igreja. Senhor, nós queremos que o Senhor venha nos perdoar. Nós queremos aprender, Senhor, a sermos sinceros, a não termos o pecado da omissão, de vermos o irmão morrer e não fazer nada por ele. Também pela precipitação de falar por nossos interesses contra a vida do irmão. E se isso nós pedimos o teu sangue, Senhor. Nós queremos ter sabedoria do teu Espírito, queremos o fruto do teu Espírito, queremos a intrepidez do teu Espírito, queremos, Senhor, a graça de nos relacionarmos, porque cada irmão que conhecemos é uma maneira de Deus nos tratar. O tipo de marido, o tipo de filhos, o tipo de pessoas que nos chega perto de nós. É uma maneira do Senhor nos tratar e nos fazermos iguais a teu Filho Jesus. Senhor, traga-nos o teu amor sobre nós, o teu perdão. Abre o nosso entendimento para essa gloriosa graça, para a gloriosa verdade, por esse glorioso comprometimento com o Senhor, com a aliança com o Santo Jesus e com o Senhor Jesus e com a igreja e com a nossa família, no nome de Jesus, e tudo para a tua glória e honra. Glória a Deus, queridos. Um beijo grande. Deus guarde vocês, Deus nos guarde. Saudades. Um beijo. A paz do Senhor.